Aleluia. É isso que eu te peço, crendo que eu vida da tua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Abençoe, irmãos. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Vamos dar mais um somzinho, bem pouquinho, pastor. Um somzinho, bem pouquinho. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Pai do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Deus colocou uma palavra no meu coração. Glória a Deus. Transmitir para os irmãos, capítulo 4. Capítulo 4, queridos, de Gênesis, Pentateuco, é o livro do Pentateuco, né? Pentateuco quer dizer conjunto de livro ou conjunto de rolos, né? Naquele tempo, os manuscritos que foram mesmo achados no Mar Morto, eles foram achados de um pastor que ia passando, e ele jogou uma pedra numa caverna, e a pedra fez um barulho, e quando ele chegou dentro da caverna, ele achou os pergaminhos do Antigo Testamento, principalmente de Isaías. E os pergaminhos naquele tempo era escrito, era de metros e metros, era de 10 metros, de 20 metros, de 30 metros, eram grandes, eram rolos. Aí depois veio o papiro, né? Veio um material chamado papiro, depois veio papel impresso, né? E engraçado, queridos, que eu estava pesquisando sobre a palavra de Deus, e Deus, ele é tão sábio, ele é a própria sabedoria, que a escrita, ela é tão forte, que você vê que naqueles tempos lá, o pessoal se comunicava por carta, né? A Deus, ele chama Moisés para subir o monte, ele manda escrever em pedra, né? E sempre ele estava falando para Jeremias escrever, para Isaías escrever, né? Porque a escrita é muito forte. Quem lê, queridos, quem lê está muito à frente de quem não lê. Queridos, a palavra de Deus diz assim, eu vou estar lendo 16 versículos, e depois nós vamos trabalhar no texto. Diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizerdes bem, aliás, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, ponto de interrogação. E se não fizeres bem, o pecado cais à porta, e para ti serás o teu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no caminho, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador ou tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste?
A voz do sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que eu possa ser perdoado? Eis que hoje me lançaste da face da terra, da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. E o Senhor, porém, disse, o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. O versículo 16 diz: e saiu Caim, em outras traduções, da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Amém, queridos? Amém. Meus amados e meus queridos irmãos, eu estava estudando uma palavra sobre Deuteronômio. Mas aí, queridos, eu estava lá no trabalho, e enquanto estava lá a correria, crente é diferente, né? Enquanto eu estava na P4, amanhã eu vou assumir a P1. Eu estava na P4 e... Obrigado, pastor. Eu estava na P4 e... enquanto eu estava lá chamando o HT e o doutor, o Delta ONU está no QTH, que é o nosso linguajar, né? Positivo, e eu preocupado com a palavra, eu lendo a palavra, eu falei até para eu falei, 4 anos está todo mundo preocupado com a presença do homem, eu estou preocupado com a palavra de Deus. Eu vou pregar no culto de doutrina. Meus queridos, e nós vemos aqui, amados, esse texto que eu acabei de ler, uma família. Nós vemos, queridos, uma família que foi formada de 2, né? Macho e fêmea. E a gente sabe como que está o mundo hoje, né? As disputas que está aí, a gente vê nas redes sociais. Aleluia. A gente vê nos jornais. Glória a Deus. A gente vê a disputa aí, né, queridos? Acerca desse tema, mas eu não quero trabalhar nesse tema. E nós vemos, queridos, que Deus fez Adão, Deus fez Eva, e nós vemos aqui, queridos, que depois que eles pecaram, que eles foram expulsos do jardim, Deus colocou querubins para guardar o jardim. E, queridos, que o texto que nós lemos aqui, no capítulo 4, sobre o nascimento de Caim e Abel, diz assim: e conheceu Adão a sua esposa Eva, e ela concebeu, ou coabitou, em outras traduções da Bíblia. Essa tradução aqui, como nós sabemos, no hebraico, tem várias formas de conhecer, mas esse conhecer aqui é em termos de que ele teve relação sexual com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz ao primeiro filho, que foi chamado Caim. Eu imagino que Adão estava igual o irmão Rael ali, feliz da vida com... Não, ela não é Caim, né? Que ela é menina, né? Mas Adão feliz da vida com Caim, né? Quando nasceu. Trabalho do pai, né? O pai, ele se preocupa tanto, né, queridos? Eu estou lá em casa e o Pedro, ele dorme no quarto com a gente.
E quando Pedro fala, tudo dele é papai. Quando ele fala papai, eu já estou, parece que é automático, eu já estou com o olho aberto já. Às vezes eu levanto, vou no banheiro e sempre ele está descoberto, que é um calor que eu nunca vi na vida. Aí eu vou lá, cubro ele. O trabalhar do pai, né? É bonito, né? O trabalho do pai. Aleluia. Porque tem pai, queridos, que a esposa ganha menino. Eu conheci lá em São Bernardo lá. Primeira vez que o Pedro nasceu, aí eu estava lá, eu morava em São Bernardo, a minha esposa, eu levei ela de ônibus nesse dia. O pessoal não tem nem um pouco de empatia. Eu levei ela de ônibus e naquele dia o Pedro ia nascer e minha esposa com uma barriga bem grandona, e não teve um ser humano que falou assim: o que é que sua esposa sente aqui? Que já tinha nas outras cadeiras, já tinha idosos já. Eu fiquei pensando só assim comigo. Aí minha esposa atravessou, já estava naquela, e eu fui, e dali já falou, já está com não sei quantos dedos de dilatação, e aí hoje aí eu já comecei, eu sou muito, eu tenho que trabalhar muito isso, eu tenho muita ansiedade, um pouco, e principalmente quando você vai ter um filho. E eu já perdi a sede, já perdi a fome, já perdi. E quando minha esposa, quando ela subiu, quando foi para ganhar, disse: pai, quando subia, aí quando estava lá, e todo mundo queria, todos que estavam lá queriam um menino, eu queria uma menina. Vai que eu levo uma pizza na sala, porque eu falei: não, eu queria uma menina, que eu acho bonitinha a menininha. Vai comprar aqueles picôzinhos assim. Eu acho muito bonitinho você ter uma menininha. Mas hoje é muito bom ter um menino. Deus é bom. Aí estava lá e minha esposa se encontrou sempre todinho, não sei o que, e eu falei, eu desesperado, eu falei: mas disse que não veio ganhando, eu vou ver ganhar. Eu nervoso, e a mulher com uma pasta lá e perguntando a idade dela, perguntando não sei o que. Eu: bora, moça, que vai ganhar aqui. Fiquei nervoso naquela. Quando saiu de lá, jogou ela no carrinho, quando saiu de lá, já para nascer já. E eu desesperado, eu passei naquela sala, via mulher de tudo quanto é jeito, perto, e choro de criança eu lá. Mas aí o Pedro saiu. Aí a mulher já deu uma touquinha para ele. A minha esposa foi do banheiro. Já no outro dia que eu fui lá. Aí não dormi, fiquei desesperado, doido que amanhecesse o dia para me levar as roupinhas dele. Quando levei as roupinhas dele, a minha esposa falou: segura aqui. Eu fiquei com medo, que eu comparei com o meu sobrinho, eu tenho muito sobrinho. Eu fiquei com medo, eu tinha medo de segurar a criancinha pequena, não sabia nem como segurar. Aí depois eu falei: tá aí, eu sou o pai, minha esposa vai precisar de mim, tá aqui, eu segurei ele. Mas vocês veem. Aí depois cuidei dele, minha esposa foi trabalhar, logo em seguida eu fiquei desempregado e fiquei cuidando dele. Cuidei bastante tempo dele. Aí vocês veem, queridos, a preocupação do pai. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando aqui, queridos, porque Deus, aqui ele interveio nessa história aqui. Ela teve Caim. O nome de Caim significa adquirido, alcancei. Ela fala: alcancei do Senhor um varão. Em Gênesis 3,15 disse que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Talvez, alguns estudiosos falam que talvez eles tiveram essa esperança, ela teve essa esperança. Será que o primogênito Caim, ele era essa tal esperança? Aí logo em seguida nasceu Abel. Aí disse que nasceu Abel. E Abel, queridos, ele foi, o nome Abel significa sopro. Caim adquirido, diz aqui assim, ó: vemos tanto a promessa de Deus em 3,15 de Gênesis, quanto a fé de Adão em 3,20. Eva trouxe uma nova vida ao mundo
e pensou que o filho fosse a semente prometida. Uma tradução possível é: tive um homem, o Senhor. Cair significa adquirir, considerar um menino uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Abel significa sopro, sugere uma vida afastada de Deus ou uma vida pouca, porque sobra, né? Mas aí, queridos, nós vamos ver que ao passar ao cabo de dias, eles nasceram, eles foram adolescentes, eles foram rapazes. Eu estou conjecturando aqui uma coisa agora, que é, talvez, Caim, ele foi lavrador, Abel, ele foi pastor, ele foi cuidador de ovelha. Talvez Caim tenha seguido o exemplo de Adão, quando Deus falou para Adão: o suor do teu rosto tu comerás. Talvez Caim andasse com Adão. Meus queridos, e ao passar o tempo, diz aqui em Gênesis que eles trouxeram um sacrifício para Deus, uma oferta para Deus. E essa oferta, amados, que eles trouxeram para Deus, em algum lugar, Deus, eu acho que instruiu eles para, em algum lugar, adorar a Deus, em algum lugar, e fazer uma oferta a Deus, ou uma oferenda a Deus. Aí, meus queridos, diz a Bíblia, aqui em Gênesis, no capítulo 4, versículo 3, e aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe no fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe uma oferta ao Senhor. Mas diz a Bíblia, queridos, que ele trouxe do fruto da terra. Aí diz aqui, e Abel trouxe, aliás, diz aqui, esse mesmo, oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Aí diz aqui, não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. Meus queridos, eu fiz uma pesquisa aqui, para nós termos cuidado sobre sentimento. Existe sentimento, queridos, na vida da gente, que tem sentimentos bons e tem sentimentos ruins. E Caim, ele trouxe aqui um sentimento da qual nós temos que vigiar. E Eclesiastes, no capítulo 5, vamos ler comigo lá Eclesiastes capítulo 5. Nós vamos falar aqui um pouco de oferta e de sentimento, e nós vamos trabalhar aqui. Eclesiastes, queridos, capítulo 5. Capítulo 5 de Eclesiastes. E alguém aí, por favor. Eclesiastes capítulo 5. E nós temos que ter cuidado, queridos, de quando nós trazemos uma oferta para o Senhor. Eclesiastes capítulo 5 diz assim: guarda o teu pé
Capítulo 5, versículo 1 de Eclesiastes. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ou do Senhor. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que seja pouca a tuas palavras. Meus queridos e meus amados irmãos, Salomão e Eclesiastes, ele está dizendo, queridos, e ele está falando sobre oferta. O que é que você, o que é que eu, o que é que nós temos ofertado para Deus? Qual é o sentimento que você, que eu venhamos para a casa de Deus, para a casa do Senhor? Qual é o objetivo ou qual é o propósito que nós venhamos para a casa do Senhor? Porque ele manda: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Queridos, quando Moisés viu a sarça ardendo e não se consumia, quando ele ia se aproximar para ver aquela visão, bradou uma voz do céu e disse: tira a sandália dos teus pés, em que você está pisado é terra santa. Capítulo 5 de Josué, a mesma coisa. Quando ia se aproximar, Deus falou para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque você está num lugar santo. Nós somos igreja. Eu e você somos igreja. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Pois se eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, eu tenho que cuidar do templo. E eu tenho que ter cuidado com o templo. A igreja não foi uma mera causa de um homem que falou assim, um pastor em algum dia no século que falou: vamos abrir uma igreja. Não, a igreja foi nascida do coração de Deus. Tem muitos idiotas, desculpe da palavra, tem muitos idiotas. Eu estava debatendo com dois esses dias, esse tempo atrás. Que é que igreja? Igreja somos nós. Eu falei: como é que é você, igreja? Seu prostituto, você só fala palavrão, seu drogado, seu bêbado. Você é igreja onde, rapaz? O templo do Espírito Santo é limpo. O Espírito Santo não habita em templo sujo. O Espírito Santo não habita em templo cheio de imundície, não. Tira o seu cavalo da chuva. Ah, que conversa é essa? Bíblia? Você já leu a Bíblia quantas vezes, meu camarada? Você já leu a Bíblia quantas vezes? Você já estuda? Não precisa estudar, não. Deus é Deus. Há caminhos, meu filho, que para o homem parece perfeito, mas o final dele é caminho de morte. É o caminho que você está trilhando. Ah, Deus não é religião. Lógico, Deus não é religião, não. Mas existe o cristianismo. Não é o povo evangélico, não é o povo gospel. E os cristãos, capítulo 11 de Atos. E foram a primeira vez chamados cristão. Por que foi chamado cristão? Porque fazia as obras que Jesus fazia. Porque queremos chegar um tempo na nossa vida que nós erramos, que nós falhamos, que nós pecamos, mas é um tempo de
Espírito Santo de Deus, porque senão você vai sair ferindo, você vai sair matando, você vai sair tirando as pessoas da igreja por causa das suas atitudes. E Deus não aceita isso. Porque Jesus, queridos, morreu na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Guarda o teu pé, inclina mais a ouvir. Você já viu aquela pessoa que ela vai contar uma coisa, aí você vai contar, não deixa nem você falar, e fica blá, 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 blá. É porque meu pastor de casa, é porque ninguém está nem ouvindo não, nem dormia não. Tem pessoa que vai pedir conselho para você como pastor. É pastor, por quê? Quando você vai falar, não pastor, mas é porque... Que conselho você quer? Que conselho você quer? Inclina a ouvir. Deus deu quantas bocas para a gente? Quantas bocas, igreja? Quantas orelhas? Duas orelhonas, né? Você vai ficando belo e vai crescendo também. E o nariz. Não é Pinóquio não. Aí, queridos, e diz aqui, ó, aliás, em Gênesis diz assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim. Um sentimento. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deixa eu falar do sentimento aqui. Sentimento bom é felicidade, bom humor, amor, gratidão, esperança, admiração, carinho e empatia. Esses são os sentimentos que nós, como cristãos, temos que ter. Os sentimentos ruins: raiva, tristeza, medo. Medo é uma defesa que Deus deu para nós. Toda vez que você se sente ameaçado, vai ter um medo, você vai fazer alguma coisa. Por exemplo, eu venho trabalhar, esse dia eu estava indo trabalhar. Aí o camarada atravessou a rua do outro lado, e também tem a vigilância, né? O camarada atravessou do outro lado, e que hora é? Que hora é? Eu saí de lá do ponto de ônibus. Eu não vou pagar para ver. Não anda com Deus não, pastor, anda. Mas está escrito também, não conhece o teu Deus. Eu saí, desci lá, e outra rua, fui pegar um outro ponto aqui na tribo aqui. Pagar para ver. Aí raiva, tristeza, medo, ansiedade, frustração, inveja, culpa, ciúmes, desamparo, angústia, solidão, rancor, mágoa e insatisfação e mau humor. Já ficou perto de pessoa mal-humorada? Aquela pessoa que chega, tem um dia que está outro dia não olha nem para a sua cara. Quando a gente trabalha com o público, queridos, é assim. Quando a gente trabalha com o público, não, aliás, quando trabalha no meio de funcionários ali. E se for crente, piorou ainda, desculpa eu falar. Mas se for cristão, não. Porque você trabalha com o pastor, você vê o mau exemplo, o mau testemunho que essas pessoas dão. A gente fica pensando, como que essa pessoa está à noite pregando na igreja? Aleluia. Aí ela está trazendo, está oferecendo para Deus uma oferta. Aí ele mostrou a carranca dele aqui. Virou-se Caim. Aí Deus atentou primeiro para Abel. Deus atenta primeiro para o ofertante. E depois para a oferta. Capítulo 5 de Mateus, queridos. Capítulo 5 de Mateus.
Capítulo 5 de Mateus. Estou em Marcos, Jesus. Eu estava procurando a palavra aqui, eu falei, eu estava aqui. Sermão da montanha, não. Capítulo 5 de Mateus, a partir de o verso 21. Mateus 5, 21. Diz assim, Mateus 5 e o verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagares o único centil, ou visto o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Quando eu venho para a igreja, quando eu venho apresentar uma oferta para Deus, eu tenho que me examinar. Pastor Cícero, qual a oferta? É que passa o arrozinho ali, eu coloco lá R$2, 3, 5, 100. Essa oferta? Não. Capítulo 17 de Atos, Paulo chega em Tessalônica e ele diz que tudo foi formado por Deus. Deus fez o homem, Deus fez os planetas, Deus fez o mundo. Capítulo 24 de Salmos diz que do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Miqueias, no capítulo 6, ele diz: o que eu vou apresentar ao Senhor? O que eu darei ao Senhor? Vamos ver o que é esse Miqueias? É um livro meio difícil, mas dá para achar. Porque é estudo, né? De doutrina. Miqueias. Miqueias, queridos, capítulo 6. O livrinho dos profetas menores são uns livros que é pouco lido. É uns livrinhos que se escondem, viu? Mas nós vamos achar. Opa, depois de Jonas, tá? Sabia que nós achávamos. Estava aqui, ninguém roubou da Bíblia. Capítulo 6 de Miqueias, seus irmãos não acham, eu vou ler aqui, tá? Diz assim. Capítulo 6, versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiro e de 10 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo meu pecado, da minha alma.
Aí vem aqui a resposta de Deus. E ele que declara ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, se não que pratiques a justiça e que ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Viu aí o que Deus quer de você? Deus quer, antes de tudo, como Paulo disse em Romanos, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, e não se conformando com esse mundo. Quando você for ofertar, Mateus escrevendo as palavras de Jesus, ele disse: primeiro você vai, pesquisa dentro de você, dentro do seu coração, e vê se você tem alguma coisa contra o seu irmão, porque não dá para cultuar Deus de qualquer maneira, porque não dá para ir empurrando com a barriga. Ah, eu sou pastor, eu posso ir empurrando com a barriga. Não. De todos os privilégios que Deus deu para os homens, Deus deu o privilégio para Salomão, Deus deu o privilégio para Davi, Deus deu o privilégio para Moisés, Deus deu o privilégio para Paulo, para todos eles. Mas Deus nunca deu, você não vai ver na vida Deus dar o privilégio para o homem para pecar. Ah, eu tenho ordem para pecar, porque eu sou pastor. Ah, eu tenho ordem para pecar porque eu sou o rei Davi. Eu sou o rei Salomão. Eu vou juntar 300 mulheres e 700 concubinas, porque eu sou Salomão. Não. Que isso aí trouxe desgaste para a vida dele. Aí, queridos, quando você for apresentar a sua oferta, você vê se você tem alguma coisa contra o seu irmão. Eu acredito aqui que não é só contra o irmão. Eu acredito que é você examinar a sua vida, é você examinar o seu sentimento. Você pode cultuar a Deus irado, você pode cultuar a Deus com raiva, você pode chegar aqui e falar um monte para a igreja. Não pode. Não pode, porque as palavras que têm que sair daqui são palavras de vida. As palavras que têm que sair daqui é só paulada, é paulada, mas é Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é porque eu estou contra A ou contra B que eu digo, eu vou pregar hoje, eu vou ter oportunidade e ele vai ver. Não é isso, queridos. A palavra de Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Por isso que o apóstolo Paulo disse para não colocar neófito, novo convertido, ou pessoas imaturas para dirigir a obra de Deus. Porque tem pessoas, queridos, está cheio por aí de pessoas abrindo igreja, colocando uma placa e se titulando pastor. Mas quando você vai conversar com aquela pessoa, você vê o nível dela. Eu não estou falando de teologia, não. Estou falando do nível de sabedoria. Porque um pastor, ele tem que ter sabedoria para conversar com o membro. Para conversar com seus liderados. Você vê o apóstolo Paulo, qual que era o tratamento do apóstolo Paulo para cada discípulo que andava com ele, para cada missionário que andava com ele. Meu filho amado, ele tratava Timóteo. Epafrodito não amou a sua própria vida, porque querido, eu digo debaixo da direção de Deus. Quando um líder ele sabe ganhar, eu digo isso porque lá no meu trabalho é assim. O meu líder lá, eu não estou aqui exaltando o mundo, eu estou exaltando as virtudes que ele tem. Saem pessoas lá que, a 8 anos que saiu, ele tem contato de todo mundo. Pessoas vão lá tomar café com ele, conversar com ele.
um posto redondo, não tem uma novidade, ninguém dá novidade. Porque fala, eu vou ferir o líder. Aí na igreja a gente quer vir de qualquer jeito. A gente quer dirigir culto de qualquer jeito, quer pregar de qualquer jeito, quer dar testemunho de qualquer jeito, quer falar de qualquer jeito. Irado, iracudo, soberbo muitas das vezes, porque tem o conhecimento de mais do que o outro, soberbo, porque leu dois livros. E o conhecimento ele tem que produzir em mim, você, humildade. Porque se você não tiver humildade, você não é uma ovelha de Cristo. Independente de onde que você trabalha, do seu estado social, da onde que você mora, independente do que seja, humildade. O nosso mestre Jesus, tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Imagina o nosso mestre Jesus andando na terra e sabendo cada coisa, cada estrela, cada coração do ser humano, mas era tão humilde. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu vou correr aqui, porque Deus olha para o ofertante primeiro. Deus olha primeiro para a minha vida. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Anda ao nosso derredor. Ao nosso redor anda o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa os que temem ao Senhor e os livra. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, diz o Salmo 101. É verdade. Sobre os fiéis da terra. Agora, se eu tenho uma vida de qualquer jeito lá fora, se eu tenho uma vida de qualquer maneira, se eu tenho uma vida de falar pornografia, de assistir pornografia, essas novelas pornográficas aí, se eu tenho uma vida, eu já vi, queridos, já quando era itinerante, pessoas na igreja, irmão, orando por a novela. Fulano vai se separar, Deus. Se comigo é verdade. Fulano vai se separar, Deus. Eu conheço, eu falei, não, eu estou original, creio. Disse outro que o irmão assistia os Trapalhões naquele tempo, era sucesso. O irmão saiu da igreja apressado, e quando ele chegou na igreja, o irmão está com oportunidade, ele já chegou. O pessoal dos Trapalhões do Papai do Senhor, o pessoal dos irmãos do Papai do Senhor. O coração, a boca fala porque o coração está cheio. Aí diz a Bíblia, queridos, que o Senhor disse a Caim: por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Você já viu pessoas que ela está irada, mesmo ela falando a palavra de Deus, ela está com ira, ela está tratando de qualquer jeito a palavra de Deus. Aí Deus tem um tratar para Caim. Por que iraste? Sabe aquele sentimento? Relógio corrido. Sabe aquele sentimento de que ou é meu ou não é de mais ninguém? Sabe essas matanças que está tendo hoje, o feminicídio? Sabe? Lá no São Bernardo, vou falar onde é esse celular. Lá em São Bernardo, o rapaz que matou a moça lá, eu pegava a nota da carreira dele todo dia. Você não dava nada, rapaz, calma, não sei o que, matou a mulher, acharam ele morto hoje. Você pegava a nota, porque quando eles vai sair, a gente pegava a nota, que conta os carros, e vê os chassis e tudo, aí pegava um pouquinho, não pegava. Aí sabe aquele sentimento que se não é meu, não é de mais ninguém, eu mato? Caim. Como Deus não recebeu a oferta dele, porque Abel trouxe da gordura. Em Levíticos você vai ver que a gordura, quando se matava o sacrifício, a gordura era tirada, a primeira gordura e queimada de jeito suave ao Senhor. Talvez a oferta de Caim fosse mais bonita.
aquelas roupas bonitas, aquelas melancias bonitas, aquelas coisas bonitas, mas Deus olhou o coração dele. O coração dele, Caim, queridos, em 11:4 de Hebreus, diz que Abel, ele ofereceu pela fé. Pela fé ele obedeceu. Ele ofereceu. Queridos, se nós prestarmos o nosso culto a Deus sem fé é impossível agradar a Deus. Não é meramente sentar no banco, mais um dia, mais uma quarta-feira, mais um domingo, não. É sair de casa já cultuando de casa já. Eu vou para a casa do Senhor e vou adorar ao Senhor. Eles é um privilégio muito grande você ter uma igreja para congregar. Você ter um Cristo para lhe atender. Você saber que se essa carcaça velha tombar, agora não estou falando de idade não, se essa carcaça velha tombar agora, você acordar diante do Senhor Jesus. Que privilégio, amados. Aí Deus fala, por que tens caído o teu semblante? Capítulo 29 e versículo 1 de Provérbios. O homem que muitas vezes é reprimido, mas endurece as suas cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Vamos para o campo, vai para o campo com o irmão. Chegou, matou o seu irmão. Se eu não sou o primeiro, a inveja é diferente da cobiça. O invejoso, ele não quer o que é seu, mas ele quer que você não tenha o que você tem. E está cheio assim, ó. No meio do cristianismo está cheio. Mas Deus vai separar os bodes das ovelhas. Deus vai separar o joio do trigo. Não permanece na congregação dos justos. Porque Deus olha primeiro para o ofertante, depois para a oferta. Glória a Deus. E diz que quando Deus chega, Deus fala, cadê teu irmão? Porventura sou eu o tutor do meu irmão, sou eu o guardador do meu irmão? O sangue dele clama. Você sabe que Deus não já sabia, mas Deus ainda estava dando oportunidade. E Deus dá para mim e para você, todos os dias, a oportunidade para nós mudarmos. Para nós mudarmos nossa forma de cultuar a Deus, de oferecer oferta a Deus. Nós não estamos aqui meramente, querido, porque é mais uma quarta-feira. Não, nós estamos aqui, amados, porque nós viemos prestar um culto de reverência a Deus. E Deus quer que você mude suas atitudes. Deus quer que você mude sua vida. Deus quer que você reflita o caráter de Cristo na sua vida. Por quê, queridos? Senão nós não vamos ser salvos. Nós vamos perder tempo dentro da igreja. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Para me concluir, seu guardador do teu irmão, o sangue do teu irmão clama. O que tu fizeste? Aí ele só pensa nele. Senhor, e vão me matar? Aleluia. Não teve coragem de um arrependimento, de remorso. Estou preocupado com a vida dele. Você vê como é hoje? Uma geração caínica, que mata e foge, mata e foge, mata e foge. Tem medo de morrer também, porque sabe que é barro também, vai morrer também. Aí Deus diz, não, aí Deus ainda tem misericórdia dele, vai falar, quem ferir a Caim será ferido 7 vezes mais. Ou seja, Deus coloca um sinal em Caim, da qual nós não sabemos qual que é, e diz, quem ferir a Caim será ferido 7 vezes. Eu leio aqui bem rápido, só para nós terminar aqui. Versículo 23 diz assim, ó. Ainda da geração de Caim, depois vem a geração de Sete, que é a geração que foi piedosa, que veio pegar para Noé, uma geração piedosa para Cristo. A geração de Caim foi toda mal. Aí diz aqui, ó, e Judas também fala no capítulo 1, no versículo 11 e 12, aqui, ó. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por pisar.
Está vendo? Aí Deus colocou um sinal para que não se propagasse a matança na terra. Porque mata Caim, aí o outro vai, mata o filho de Caim, mata não sei quem, e assim ia. É como está acontecendo hoje. Esse camarada foi o primeiro polígamo e também o segundo assassino da Bíblia. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o pastor Cícero com essa mensagem, né? E abençoe todos nós em nome de Jesus. Vamos preparar para as nossas casas, né? Então Deus abençoe o pastor João, a missionário, e Deus leve vocês em paz, cuide de vocês. Qualquer coisa que precisar, vem aí, estamos aí em nome de Jesus, tá bom? E obrigado aí pelo tempo que você foi ajudando também. Foi muito bom. Tocou, ajudou nós aí. Então, só Deus para recompensar você. Para que você seja feliz. Que Deus te guie nos caminhos dele e te abençoe como você foi em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus para ir para nossos casos. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos, Senhor, pela atuação da palavra do Senhor, e pedimos que nos conduz a nós na direção do seu Santo Espírito, ó Pai. Leva nós para nossas casas, abençoe nossos lares, abençoe nossos familiares, abençoe o vizinho da esquerda dele, Pai. Nos enche do poder e que nós venhamos ser protegidos e guardados, Senhor. Que nossa oferta venha melhorar cada dia mais. Que nós vamos se preparar para o Senhor, para oferecer o melhor ao Senhor, meu Deus e meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Nos prepara para dar o melhor para o Senhor, meu Deus. Nos ajuda a atingir a meta que o Senhor se agrada e a meta que o Senhor quer, Pai. Nos encoraja e nos dê força para cada um de nós. Nós te pedimos agora, Senhor, que agradecemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e de já, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digamos, a paz do Senhor seja com a Deus.